Quantas pessoas, né? Eu cheguei a conhecer muita gente. Ah, padre, eu perdi a fé. Como assim perdeu a fé? Ah, porque eu fui estudar o que a igreja fez na Idade Média, como a igreja foi cruel, a igreja matou muita gente, a igreja teve a questão da Inquisição. Muita gente perdeu a fé porque estudou na história que a igreja praticou a Inquisição. Tudo bem, um erro histórico. Mas será que a minha fé é tão pequena a ponto de ceder tudo, de acabar, só porque eu estudei uma fragilidade da igreja no tempo da história? Será que a minha fé depende? Será que ela não sabe compreender o processo que avança? Que a igreja já pediu perdão por aqueles erros cometidos? Que a igreja não é só divina, ela é também humana? Mas que quando eu olho para essas fragilidades humanas, eu não posso esquecer a força do Espírito que está tentando conduzir isso. O Espírito Santo deve ter sofrido muito no momento da Inquisição também, porque ele também certamente não queria aquilo. Mas a compreensão das pessoas que guiavam a igreja naquele momento não era capaz de compreender o que o Espírito estava indicando. Gente, isso acontece com a gente. Quantas vezes nós cometemos um erro porque nos faltou clareza na compreensão do todo, não é verdade? Mas a minha fé, ela não pode ir embora porque eu descubro uma fragilidade daqueles que me ajudam a crer. É igual aquela velha história: ah, eu não acredito mais na igreja porque o fulano de tal, o padre tal, fez isso, isso, isso e isso, e eu não concordo com isso. Se a sua fé depende de um padre, então você está com um problema muito sério. Um padre é uma seta, é um indicativo, mas ele não é Deus. Eu gosto de dizer muito isso: olha, se você se decepcionou comigo como homem, como padre, eu lamento. Gostaria muito de ter acertado com você, mas eu sou frágil, nem sempre eu consigo acertar, e eu erro muito. Agora, se você se decepciona comigo, tudo bem. Agora, não se decepcione com aquele que eu anuncio. Não confunda as coisas. Você não pode misturar a fé que você tem em Jesus com a fé que você tem em mim. Veja bem, aqui é interessante porque nós temos os dois pontos que eu acabei de falar: fé em Deus e fé na humanidade. Graças a Deus eu assumo com muita alegria a responsabilidade que eu tenho, a autoridade que eu tenho na vida de muitas pessoas. Eu recebo lá com muito carinho no Twitter das pessoas: oh, que bom, hoje o Padre Fábio vai estar ao vivo com a gente. Isso é responsabilidade para mim, saber que no seu processo de fé em Deus, eu participo. Eu assumo com você essa responsabilidade humana, de ser um padre que possa lhe ajudar no seu processo de fé. Mas eu não sou o final do seu processo. Eu sou apenas um ponto por onde a sua fé passa. Talvez uma palavra que eu lhe dê, um conselho que o meu programa aqui faz para as outras pessoas e que acaba valendo para você, né? Outro dia uma pessoa falando comigo isso, né? Padre, o senhor precisa ter muito cuidado, porque as pessoas escutam o que o senhor fala. Ela falava assim, com carinho, né? E é verdade. Muita gente presta atenção mesmo no que eu estou dizendo. Significa que eu sou, naquele momento da vida, o braço histórico desta fé, que também é transcendência. Onde é que fica o desequilíbrio? Quando a pessoa esbarra em mim e não vai a Deus. Acha que eu sou a fonte de todas as respostas, que eu tenho que dar conta de resolver todos os problemas, e começa a jogar em mim todas as carências afetivas, e eu não posso admitir isso. Sabe por quê? Eu passo pela sua vida, mas eu preciso que você viva o seu processo em Deus. Eu posso até lhe ajudar a resolver os seus problemas, mas é Deus que dá essa força a você. Passa por mim, eu compreendo isso. Mas veja bem, se você se decepciona com aquele que de alguma maneira foi ponte por onde a sua fé passou, por onde Deus atravessou a ponte para chegar até o seu coração, passa. Não se decepcione com aquele que você precisa conhecer. Não é verdade? O processo humano é assim, minha gente. Então, muitas vezes, o que nós analisamos como falta de fé é uma imaturidade só que vai passar.
Agora, a fé precisa ser amadurecida, desenvolvida. Como é que a gente faz isso? Com a oração. Nós não podemos viver sem orar. E quando eu falo de oração, minha gente, compreenda da maneira mais ampla, da oração mais tradicional até aquela satisfação que o seu coração sente de repente, de saber que você está conectado a Deus, que Deus faz parte da sua história, que você o reconhece presente no seu caminho, na sua história. Tudo isso é orar. Viver pode ser uma oração. Desde que você amanheça o dia e se disponha a viver bem, a fazer bem às pessoas que você vai encontrar, a não ser um peso para o outro, a ajudar o mundo a ser melhor, tudo isso é rezar. Aí veja bem, a nossa oração também tem duas dimensões. Aquela reverência a Deus, eu reconheço Deus como meu Salvador, meu Senhor, a Ele presto louvor, culto. Mas quando me encontro com as pessoas, eu preciso também recordar que o louvor que agrada a Deus é o amor que eu amo, é o perdão que eu concedo, o abraço que eu dou, não é assim? Não é nenhum problema a gente errar um com o outro, às vezes a gente erra, mas é tão nobre a gente reconhecer, olha, me desculpa, me perdoa. Isso é orar, isso é louvar a Deus. Não foi Jesus que disse, antes de apresentar a oferenda, vai e reconcilia com seu irmão, com seu amigo que você está meio brigado, né? Com aquele que você já não fala há tanto tempo, com aquele que você guardou rancor, ódio, ressentimento. Porque a vida sempre vai nos oferecer esses dois pilares. É a transcendência e a imanência de Deus. Eu posso elevar os braços para o céu, louvar a Deus, mas eu preciso saber que meus pés continuam presos nesse chão. Não é? A cruz tem a dimensão vertical, mas ela também tem a dimensão horizontal. Se você olhar para o lugar em que Jesus foi crucificado, lá você tem fé no homem, fé em Deus. Um traço nos aponta para o céu, onde nós permitimos que o nosso coração vá sempre, que ele transcenda, que ele saia, né, que ele voe longe, que ele busque a eternidade. Mas por outro lado existe um outro traço nos mantendo no horizonte da história. A cruz é essa metáfora. Entre Deus e a humanidade há um ponto de união. E que a fé bem praticada, ela vai nos colocar sempre nessa dinâmica. O amor que eu tenho a Deus se manifesta na minha história. É a grande questão que São Tiago apresenta na carta, né? É fé ou é obras? E que durante muito tempo dividiu protestantes e católicos. Protestantes acreditando que a fé é o suficiente para salvar, e outros dizendo que precisa ter as obras. E aí São Tiago propondo de maneira equilibrada os dois caminhos. A minha fé tem que se manifestar em obras muito concretas, porque senão ela fica morta. Eu admirei muito, por exemplo, nesse tempo de tragédias, admirei muitos evangélicos que eu vi pela internet criando campanhas de solidariedade com aqueles que estão sofrendo lá na serra. Porque à medida que o tempo vai passando, a gente corre o risco de esquecer que o sofrimento ainda está lá em Teresópolis, Friburgo, não é? Petrópolis. E eu vi ali os evangélicos, o pessoal do Diante do Trono, Ana Paula Valadão, fazendo a campanha dela. Outros evangélicos, alguns pastores que eu vejo no Twitter. E fiquei pensando, olha que interessante, né? O processo histórico. Eles hoje vivendo o equilíbrio da proposta de Tiago. Fé e obra. Nós acreditamos em Deus. E o Deus que eu acredito me leva a estender a mão. Minha gente, fé, essa dimensão bonita da vida, precisa se desdobrar.
Recorde-se da cruz. Quando eu abençoo você aqui, ministerialmente falando, eu estou lhe colocando neste caminho. Esteja em Deus, mas não esqueça de viver a história. Que a sua religião não seja alienante. E que a sua história não lhe faça esquecer a transcendência. Não reduza Deus a uma sociologia. Traga Deus para a sociologia. E descubra que a sociologia que propõe a solidariedade nasceu em Jesus. É isso que nós precisamos. Chega de praticar uma fé que nos desequilibra. Nós precisamos de gente equilibrada. Você sabe que cada vez mais eu me convenço. O grande testemunho que nós podemos dar àqueles que não creem é o nosso equilíbrio. É a gente mostrar com a nossa vida que nós somos homens e mulheres de reflexão, que nós somos homens e mulheres de bom senso e que a religião fez bem ao nosso coração. Somos loucos por Deus, mas aqui a gente está mantendo um equilíbrio de sanidade. Não é? Que a nossa experiência de Deus está nos ajudando a viver neste tempo, apontando para a eternidade, mas fazendo com que essa história seja melhor a cada dia. Assim como o deputado federal hoje deu uma lição de cidadania, hoje ou ontem, não sei, um deputado jovem de Brasília, que eu não me recordo o nome dele, ele renunciando a vários direitos para economizar os cofres públicos. É assim. Quando eu, na minha atitude, na minha postura, posso fazer o mundo ser melhor. O Deus que move o meu coração, o Deus que gera a minha fé, que Ele me entrega o tempo todo como um dom, Ele me leva a ter atitudes, gestos que possam mostrar ao outro que eu acredito. Isso convence. A atitude, ela convence. Quando as pessoas olharem para nós e descobrirem que nós estamos comprometidos com a verdade, com a justiça, com o amor, com a misericórdia, porque nós acreditamos em Jesus. Essa fé move o mundo. Obrigado pelo carinho, pela atenção, e eu desejo que você continue aí, experimentando este cuidado e esse amor de Deus como uma experiência de comprometimento. Que você, ao saber que Deus ama você, que Ele cuida de você, que você volte a se cuidar um pouco mais. Que a fé nesse cuidado em Deus possa virar, transformar-se, passar pela experiência do seu cuidado humano. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ainda que eu ande pelo vale e o atravesse a sombra da morte, cuidas de mim, cuidas de mim. Mesmo que eu não tenha a tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim.